No Jornal Rio Doce de hoje, fim da emergência da saúde pública. Especialistas afirmam que o vírus ainda não foi vencido. Brasileiros venceram a 5ª competição de Pan-Americano de parapente aqui em Governador Valadares. Vamos falar também sobre doce veneno. Brasileiros consomem mais açúcar do que o recomendado. O FJF abre inscrições para projeto de extensão na Praça de Esportes aqui na cidade. O Centro de Zoonose alerta donos de animais domésticos sobre a raiva. E vamos falar também sobre o uso de celulares ao dirigir. Infrações vêm aumentando em toda Minas Gerais. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. O consumo de açúcar vem aumentando em todo o Brasil e isso é um hábito alimentar que vem prejudicando a saúde de todos os brasileiros. É o que você vai ver nesta reportagem. A gente sabe que exagera de vez em quando, adoçando demais o que vamos comer. Mas, além disso, muitas vezes estamos consumindo muito açúcar sem nem nos dar conta. Isso porque ele está presente na grande maioria dos produtos alimentícios industrializados. O brasileiro consome em média 18 colheres de chá de açúcar por dia. São mais ou menos 80 gramas, quando a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de no máximo 50 gramas. Muitas vezes, comer de 2 a 3 produtos industrializados já leva a pessoa a ultrapassar a cota segura de açúcar por dia. O problema não é exatamente o açúcar, mas o exagero no consumo do grupo ao qual o açúcar pertence, o de carboidratos. O que é carboidrato? No caso, nós temos o arroz, os exemplos: arroz, macarrão, pão, biscoito, bolacha e até os líquidos que são ricos em carboidratos, por exemplo, cerveja, refrigerante. Tudo isso tem um alto índice de carboidrato e são os grandes vilões na perda de peso. Com tanta oferta de produtos, fica difícil até mesmo fugir desse padrão. Entre as consequências desse estilo de vida está o alto índice de obesidade na população. Na boca, o açúcar é alimento para bactérias. Em excesso, aumenta o risco de cáries. No corpo, o açúcar passa pelo pâncreas antes de cair na corrente sanguínea. É ele que secreta a insulina para quebrar a glicose. Quando se consome muito açúcar, a produção de insulina começa a ficar alterada. O resultado pode ser diabetes. Outra consequência é que o excesso de açúcar vira tecido adiposo, gordura. Doenças graves como hipertensão e entupimento de veias podem acontecer. Eu ouço muito de algumas pacientes aqui, por exemplo, que quando elas começam a comer bombom, abre uma caixa de bombom. Se elas comerem o primeiro bombom, parece que aquilo desenvolve um mecanismo que elas não conseguem controlar e vão comendo, quando vem, comeu a caixa inteira. Proibição, dietas restritivas e culpa não ajudam muito. Para competir com os efeitos gostosos do açúcar na boca e no cérebro, uma boa alternativa é dar a si mesmo outros tipos de bem-estar: atividade física, bom sono e alimentação saudável. O ideal é, nos extremos do dia, que nós consumíssemos menos carboidrato. Qual que seria, por exemplo, um exemplo de café da manhã ideal? Com omelete, com ovos, com queijo branco, o café, o leite, e evitar o consumo do pãozinho no café da manhã. O jantar ideal seria que a gente ingerisse mais proteínas, uma carne ou um ovo, frango, peixe e verduras. Então, seriam refeições mais balanceadas nesse sentido, com menos carboidratos e mais proteínas. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem, no domingo à noite, que foi o fim da emergência da saúde pública durante a pandemia da Covid-19. Mas os especialistas, eles temem que a população ache que o vírus já foi vencido. Confira a seguir. A principal mudança a partir de agora se dá na suspensão de cerca de 170 atos normativos que viabilizavam a tomada de decisões com maior agilidade e menor burocracia. Entre elas, a dispensa de licitação para adquirir insumos e a liberação emergencial pela Anvisa de medicamentos e vacinas. É um conjunto importante de regras jurídicas que diminuem a burocracia e permitem um acesso mais rápido a maneiras de combater essa pandemia.
Então, é muito complicado fazer essa retirada da SPIN, da emergência sanitária, da forma como o ministro está propondo. De acordo com o governo, o que proporcionou essa mudança foi a melhora do cenário epidemiológico, o avanço da cobertura vacinal e a capacidade de assistência do SUS. Mas, para esse especialista em saúde pública, além de comprometer a gestão da pandemia, a medida pode dar à população uma falsa sensação de retorno à normalidade. Do ponto de vista do momento em que nós estamos vivendo a crise, que nós ainda temos quase 100 mortes diárias pela Covid-19. Além disso, temos circulando novas variantes. No Sudeste Asiático, nós já temos mais 3 variantes da Ômicron, além da BA1 e da BA2, que estão no Brasil. Temos a BA3, a BA4 e a BA5, que vão chegar no Brasil, com certeza. Isso tudo poderá criar uma situação ruim. E a 5ª edição do Campeonato Pan-Americano de Parapente, que aconteceu aqui em Governador Valadares, chegou ao fim. E os vencedores desta competição foram os brasileiros. Confira agora. Quem ocupou o primeiro lugar foi o piloto brasileiro Rafael Saladini, que defendeu o título e se tornou bicampeão pan-americano de parapente. Em segundo lugar, ficou Rafael Barros e, em terceiro, Alexandre Germani. Já na categoria feminina, a campeã foi a americana Galen Kirkpatrick e o segundo lugar, quem garantiu foi a brasileira Marcela Uchoa. Já o terceiro ficou para Violeta Jimenez. Na classificação por equipes, o Brasil garantiu também o primeiro lugar, seguido dos Estados Unidos e da Argentina. No próximo bloco, o projeto de extensão na Praça de Esportes alerta para os donos de animais domésticos sobre a raiva e também o uso de celular ao dirigir. O Jornal Rio Doce volta daqui a pouco.